Sabe aquela sensação de que você está sempre criando conteúdo, mas raramente sentindo que está construindo alguma coisa que é sua? Se você se sente assim, este é o seu lugar na internet. Então vem comigo porque você está no Manual da Não Influencer. Criei esse podcast porque acredito que as pessoas merecem enxergar o que existe além dos algoritmos. Dá para ter presença na internet mesmo com poucos seguidores. Dá para vender com poucos seguidores. E dá para fazer isso de um jeito simples. Sem jargão e sem virar refém de trend. É o tipo de conversa que eu queria ter ouvido lá atrás quando eu comecei. Sabe aquela rotina clássica? É segunda-feira e você vira uma pessoa extremamente organizada. Abre o bloco de notas, coloca ideias de posts e faz o seu planejamento. Aí chega terça-feira e você posta no horário ideal, com a melhor legenda, com o melhor gancho, com a música do momento e por alguns minutos você até acredita que agora vai. Chega a quarta-feira e silêncio absoluto. Na quinta-feira você começa a pensar: tá, então o que eu fiz de errado? E quando percebe, já tá de volta naquele ciclo meio viciado de tentar adivinhar o que o algoritmo quer, como se o algoritmo fosse um mês que você ainda quer agradar. Olha, eu tô rindo, mas isso é um riso de nervoso, porque eu vivo isso e eu já vivi isso também. Tá, mas antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Cris Oliveiras e eu trabalho há 14 anos com marketing e presença digital. Eu já tive agência, já trabalhei em empresas de tecnologia, já vi estratégia funcionar, já vi estratégia falhar, já vi tendência infalível virar pó em 3 meses. E mesmo com toda essa bagagem, eu caí na armadilha do mesmo jeito. Foi em 2024, quando eu mudei de país, e eu aproveitei essa mudança para focar num projeto pessoal. E aí eu parti para o clássico, né? Criei o meu perfil profissional no Instagram e pensei, ok, então agora a gente vai fazer direito. Só que o fazer direito começou a virar fazer do jeito que dá mais certo para o Instagram. E essa diferença ela é enorme e perigosa, porque no começo você nem percebe o que está acontecendo. Daqui a pouco eu estava editando tudo, acelerando a minha fala, cortando a respiração, tentando ser mais dinâmica, mais prendendo a atenção, mais isso, mais aquilo, e chega uma hora em que você está tão preocupada em segurar alguém por mais 3 segundos que você mesma já não está mais ali. Você começa a trabalhar para a plataforma e não com a plataforma. E deixa eu ser muito clara aqui para não parecer que eu estou fazendo aquele discurso de ai, as redes sociais são horríveis. Eu não sou contra Instagram ou qualquer outra rede social. Eu não sou contra a criação de conteúdo e muito menos contra aparecer ou contra os influencers. Eu sou contra a ideia de que o seu trabalho e o seu negócio, a sua voz, precisam ficar dependentes de um lugar que você não controla e que muda as regras quando quer. E eu aprendi isso do jeito mais clássico possível, fazendo, dando certo e também percebendo a parte que eu não estava construindo. Porque antes de pensar em criar no Instagram, lá atrás eu tive um blog e eu tenho um carinho enorme por essa fase. O blog ele não foi ruim, na verdade, muito pelo contrário, ele provou que conteúdo mais profundo, com mais tempo de vida, esse tipo de conteúdo ele cria conexão real com a audiência. Teve uma época em que eu testei formatos via Web Stories. Calma que lá pra frente, em alguns outros episódios, eu vou falar mais sobre isso. E aquilo performou tão bem que teve dia de bater, 30 mil acessos. 30 mil em um único dia. Eu lembro de olhar aquilo e pensar, ai gente, eu venci. Só que sabe qual foi a virada para mim olhando isso hoje, com uma cabeça mais estratégica? De que tráfego sozinho não é base. Tráfego é gente passando, base é gente ficando. E o que eu não fiz bem naquela época, e hoje eu vejo como uma peça essencial de um ecossistema que trabalha a seu favor, foi não transformar parte daquela atenção, daquela audiência, né, em relacionamento. Por exemplo, capturar e-mail, ter uma lista de contatos, ter um lugar onde eu conseguisse continuar a conversa com aquelas pessoas e levar elas para os próximos passos. Porque é isso que um site e um blog ajudam a fazer. Eles não existem para competir com um Instagram ou outra rede social. Eles existem para sustentar o seu negócio por baixo delas, por baixo dessas redes sociais.
Porque o Instagram, sei lá, o conteúdo dura quanto tempo? 24, 48 horas? E olhe lá. Já um post no blog, uma página no seu site, um e-mail bem escrito, isso vira ativo, isso vira casa. Isso vira algo que trabalha por você. E talvez até você esteja pensando, tá, Cris, mas então o que você quer dizer com base própria? O que eu tenho que fazer? Quando eu falo em base própria, eu estou falando de coisas que parecem simples e talvez por isso mesmo elas sejam ignoradas, como um site que é seu, um blog, se isso fizer sentido para o seu momento, uma lista de e-mails, uma sequência de boas-vindas, um caminho claro para a pessoa te encontrar e continuar com você sem você precisar recomeçar do zero a cada nova postagem, de você construir um endereço fixo na internet, em vez de viver só de aluguel. Porque, olha, colocar toda a sua estratégia no Instagram, isso sim é pagar aluguel e não viver no endereço fixo, entende? E eu sei que tem gente que complica isso, tem gente que transforma o marketing digital num clube secreto cheio de siglas, fórmulas, termos em inglês de 7 passos para isso, 5 passos para aquilo. E esse podcast não é relacionado a isso, não tem nada a ver com isso. Então o combinado aqui, o combinado do Manual da Não Influencer é o seguinte: a gente vai falar de presença digital de um jeito bem pé no chão. Sem jargão, sem enrolação e principalmente com uma pergunta guiando tudo. Isso que você está fazendo, está te ajudando a construir algo que fique ou só está te mantendo ocupada? Porque existe uma diferença muito grande entre ter uma audiência e ter uma plateia distraída. Aquela galera que está ali rolando o feed, consumindo, reagindo, mas que não cria vínculo com você, não se aproxima, não compra, não volta, não lembra de você. No próximo episódio, inclusive, a gente vai conversar exatamente sobre isso. A diferença entre audiência e plateia distraída. E como que você começa a mudar o jogo quando entende essa diferença. Agora, antes de terminar, eu quero te dizer mais uma coisa bem íntima. Eu não estou fazendo esse podcast porque eu domino tudo e vim aqui do meu alto pódio para te ensinar. Eu estou fazendo porque eu também estou vivendo essa transição e quero viver isso contigo, com honestidade, com leveza, sem aquela sensação de que você está sempre atrasada, sabe? Sempre devendo, sempre correndo com tudo. E para fechar, eu tenho um convite simples. Se você quiser começar com um passo a passo bem prático, entra no meu site, crisoliveiras.me. Cris é com CHRIS. Lá tem um mini curso gratuito que te ajuda a dar os primeiros passos para construir a sua base de e-mail. Sem drama, sem hack, sem a sensação de que você precisa virar refém de trend ou postar todo dia como se fosse castigo. E ainda eu indico ali uma ferramenta gratuita para você começar a usar. Porque se tem uma coisa que eu amo nessa vida, é coisas gratuitas. Então é isso. Seja bem-vinda ao Manual da Não Influencer. Pega o seu café, pega o seu fone e a gente se ouve no próximo episódio. Até lá!